Salmo de número 3, o versículo de número 5. E por que falamos Salmos de número 3, não capítulo 3? Salmo, alguns até costumam, quando vamos falar de Salmo, fala o inário de Israel. Porque o Salmo é um livro de cânticos, e estes cânticos eram entoados por Israel. Então chegava-se no culto, assim como algumas igrejas têm o inário, outras têm a harpa cristã. Quem já usou a harpa cristã aqui? Deixa eu ver. Ai, pastor, eu tenho a minha guardadinha lá em casa. De vez em quando eu dou uma olhadinha nela. Oh, que saudosa lembrança. Mas escute, o salmo eram os louvores que eram entoados. Por isso nós temos salmo de adoração, temos salmo de ativação de fé, e temos salmos que revela a alma do autor que estava na sua autoria aqui. Agora escute, olha o salmo de número 5, versículo 3, versículo de número 5. Diz assim: eu me deitei e dormi, eu acordei porque o Senhor me sustentou. Assente-se aí, eu vou te ensinar a dormir a partir de hoje. Aleluia, que bom que você está aqui. Fala para quem está do seu lado, que bom que você veio. Olhe para mim aqui, dobre a sua atenção. Quero compartilhar algo da parte de Deus com você aqui hoje. Deixa o versículo, por favor, Denise, na tela. Se você puder colocar a nova linguagem de hoje, NTLH. O texto que nós lemos aqui foi um hino escrito por Davi. E o rei Davi, no momento da sua oração, no momento da sua devoção ao Senhor, ele escreve uma canção, Jefferson, e essa canção fica registrada, ela se torna um hino para Israel, porque os salmos, como eu disse, são inários, composto por hinos, o inário de Israel. E aí então foi tão marcante o momento da vida dele, que ele chega aqui, ele registra. E parece, Anderson, simples a gente ler um salmo de alguém que dorme. Mas ele vai dizer assim, Felipe, ele diz, olha, eu deito e durmo. E ele dorme o que, gente? Tranquilo. E depois acordo, porque o Senhor me protege. Olhe para mim, eu disse de manhã aqui. Quantas mamães tem aqui que seu filho tem mais de 13, 14 anos? Levanta a mão. Eu me lembro de quando pequeno eu tenho um irmão mais velho, de 4 anos mais velho do que eu, por nome Elias. E eu me lembro que às vezes ele saía de casa, Vitor, e ele não falava para minha mãe de que onde ia e nem quando ele ia voltar. E isto, com a preocupação excessiva da minha mãe, ou uma preocupação, vamos rotular, uma preocupação de mãe, a minha mãe não conseguia dormir. Ela ficava acordada, Edson, para dizer assim, ó, escuta, eu falava, já teve dias de eu acordar, a senhora falou, mãe, a senhora está acordada até agora? Ela falava assim, é claro, o seu irmão até agora não chegou. E eu, mas por que a senhora tem que ficar acordada? Ela, eu não consigo, porque eu não sei onde ele está, eu não sei se aconteceu alguma coisa com ele. Então existem mães que por causa do filho não dormem. Alguém já passou, alguma mamãe ou papai já passou por isso aqui? Deixa eu ver, os pais, mães. Acontece ou não acontece? Não é, irmã Terezinha? Ai, essa Márcia mudou para outra cidade, eu não sei onde ela está agora. Olhe para mim, dobre sua atenção. Então existem essas preocupações com os filhos, que elas tiram de nós o quê? O sono. Então existem momentos da nossa vida, Luiz Gustavo, que o problema talvez é tão grande, que ele tira de nós o sono. Por que não dizer aqui também, Cristina, que alguém, talvez por uma situação, até mesmo de um problema financeiro, não perdeu o sono, deita e não consegue dormir, porque não sabe como vai pagar as contas, como vai ser isso e aquilo, e às vezes a situação chega a levar você a um desespero, que você não consegue nem dormir. Pessoas também que pela incerteza do dia de amanhã, eu não sei se é o caso, eu não sei se eu vou conseguir falar amanhã, eu não sei se esse meu cliente vai fechar o negócio comigo, e às vezes essas preocupações, ela tira de nós às vezes o nosso sono, sim ou sim, queridos? Mas no caso de Davi, ele está dizendo, não, eu deito e durmo.
Ele está falando, não, quando eu já deito, eu logo durmo, e eu durmo o quê? Tranquilo. Ele não está dizendo como dorme, mas ele dorme em paz, ele dorme tranquilo. E ele fala assim, depois eu acordo, e aí ele deixa uma pincelada aqui para a gente entender e pesquisar algo aqui. Ele fala, eu acordo porque o Senhor me... Então ele está dizendo, quando eu estava dormindo, tinha um Deus me protegendo. Agora aí, esta é a exegese do texto que a gente consegue, sabe, buscar e investigar o porquê que ele fala da proteção. E para a gente não criar um pretexto, quando nós lemos um versículo, nós não podemos pegar apenas um versículo isolado e começar a criar uma ideia. Nós precisamos entender o contexto da história, o que estava acontecendo aqui e por que na história de vida de Davi, ele registra que ele deitou e dormiu. Então a gente pensa, se ele deitou e dormiu, então estava tudo tranquilo, contas pagas, a família tranquila, os filhos em casa, e ele estava em paz. Mas não era bem assim. Mas agora nós precisamos, Fran, aprender algo com ele, porque ele deita e dorme. Quem aqui já teve dificuldade de dormir? Levanta a mão. É por causa de pessoas como vocês, que a Igreja Universal, de uma forma sábia, e eu acredito que inspirada por Deus, criou um programa na televisão depois da meia-noite, e o programa se chama Fala que eu te escuto. Agora escute, à noite é hora de falar ou é hora de dormir? Mas agora ele tem um programa, Felipe, que fala assim, ó, fala que eu te escuto. Por quê? Eles sabem que, Giovana, à noite existem pessoas que estão perturbadas porque são preocupações distintas, mas tira dessa pessoa o quê? O sono. E aí esse programa sempre tem alguém entrando ao vivo lá. Deixa eu só ver aqui o placar. Quem já assistiu ou participou desse programa aí? Muita gente, né? Mas aí vem comigo. Eu preciso entender, Cláudio, por que Davi vai falar, eu estou deitando tranquilo e eu durmo e eu acordo porque eu tenho a convicção que o Senhor me protegeu. Vamos entender a história? Para nós entender a história, nós precisamos aqui, talvez voltar lá em 1 Crônicas, capítulo de número 15, onde vai relatar o problema. Esse Salmo de número 3, ele foi escrito no contexto de 1 Crônicas, capítulo 5. Em 1 Crônicas, capítulo de número 5, doutora Jennifer Figueiredo, a Bíblia vai dizer que o filho de Davi, chamado Absalão, ele quer agora tomar o trono de Davi, de uma forma incoerente, de uma forma como se fosse um golpe de estado. Absalão junta um povo, junta uns homens ali, forma um pequeno exército, e eles começam a declarar, Absalão é o nosso rei. Absalão, e alguém disse, mas não estou entendendo nada, por que Absalão? E Absalão agora ele vem querer tomar o trono do pai. E aí, escute, Davi tem que fugir de Jerusalém por causa de Absalão, porque eles queriam prender e matar Davi. E aí, escute, agora Davi deixa um antídoto para a gente dormir em paz e acordar protegido. Quem quer descobrir, diga eu quero. Versículo de número 1, ele começa a dizer, coloque por favor o versículo de número 1. Aí ele diz assim, ó Senhor Deus, tenho tantos inimigos, são muitos que se viram contra mim. Então escute, por que Davi está em paz? Por que Davi continua e consegue dormir em paz? Primeira coisa, porque ele soube identificar os seus inimigos. O problema é que tem muita gente que não soube identificar o inimigo e colocou o inimigo para dentro da casa. Aí agora o sono perdeu porque não conseguiu filtrar o mal que era e acabou trazendo esse mal para dentro de casa. E quando eu falo de inimigo, eu posso falar de alguém, talvez você, fez uma aliança com quem não era para fazer, e acabou, por quê? Porque se a pessoa vem muito certinho, e eu não estou falando apenas aqui de uma questão conjugal, mas às vezes foi uma pessoa que você resolveu fazer uma parceria, resolveu às vezes fazer, um contrato com essa pessoa, resolveu fazer algo junto, mas você não pesquisou, não pediu a Deus instrução, você não conseguiu identificar os seus inimigos. Quem não consegue identificar o inimigo, coloca a sua vida em risco e até perde o sono por causa disso. Olha aqui, não precisa levantar a mão, mas quantos aqui, para não ajudar alguém, emprestou um dinheiro, falou, não, depois você me paga, perdeu até a amizade com quem emprestou? É ou não é? Agora olhe para mim, escute aqui,
Deixa eu contar o que eu contei hoje de manhã. Davi conseguiu dormir em paz, primeiro, porque ele tinha capacidade de identificar os seus inimigos. Diz uma história, olhe para mim e dobre sua atenção. Diz uma história que numa cidade, os lixeiros da cidade, eles resolveram entrar de greve. Então nenhum lixeiro, filha, estava trabalhando. E aí, com o tempo passando, Felipe, os lixos das casas começaram a aumentar. Obviamente, Leila, que culto abençoado, né, filha? Ver sua filha aqui cheia de Deus, não tem preço que paga um negócio desse. Isaías, Deus te abençoe, viu? Olhe para mim. E aí, os lixeiros entraram de greve. E os lixos da casa começou a acumular. E lixo em casa produz o quê? Mau cheiro. Atrai mosca, sim ou sim? A história diz que aí um pai teve uma estratégia. Olhe para mim aqui, dobre sua atenção. O pai teve uma estratégia. E aí, Roberto, o que o pai fez? O pai chamou o filho, pegou umas caixas e disse: filho, vamos colocar o lixo dentro da caixa. E foi assim, Luizinho, que eles fizeram. Pegaram os lixos, colocou numa caixa de papelão. Só que aí, meu filho, ele pegou um papel de presente, vários papéis de presente, e ele embrulhou a caixa de papelão com os lixos com papel de presente. Então as caixas ficaram bonitas. O pai pegou, Anderson, a caixa, colocou no porta-mala do carro e falou: filho, vem comigo. Ele: pai, o que o senhor está fazendo? Ele: fica tranquilo, o lixo está atrapalhando a nossa casa. Então tirou todo o lixo, colocou numa caixa, embrulhou num papel de presente. A caixa ficou linda. E o que eles fizeram? Colocaram no porta-mala do carro, Ana Paula. E aí agora ele pegou o carro e dirigiu até a praça pública. E quando chegou na praça pública, o que ele fez? Ele abriu o porta-mala do carro, deixou o carro ali acessível, as caixas lindas de presente. E ele falou: filho, vem aqui, vamos atravessar a rua, vamos para o outro lado, vamos deixar o nosso carro sozinho, que você vai ver o que vai acontecer. Daqui a pouco passou alguém e viu, olhou, não tinha ninguém no carro, viu as caixas de presente no porta-mala, olhou para um lado e olhou para o outro. O que ele fez? Pegou a caixa de presente e foi embora para casa. Aí daqui a pouco o outro também pegou a caixa de presente e foi embora para casa. Escute, quando esvaziou todo o carro, o pai pegou o carro, foi para casa e falou: meu filho, agora nós não temos lixo em casa. Mas infelizmente alguém pensou que estava fazendo a coisa certa, porque o embrulho era bonito, acabou levando o lixo para casa. Sabe o que acontece, queridos? Tem hora que você não percebe. Por quê? Porque o invólucro é tão bonito que atrai você, mas você não percebe que por dentro é oco. E você está trazendo lixo para dentro de casa. Por isso que perdeu o sono, não conseguiu identificar os inimigos. A Bíblia vai falar, Paulo vai escrever sobre os dons espirituais. E Paulo vai falar que o dom de cura, dom de sinais, maravilhas, dom da palavra, dom de sabedoria, dom de interpretação de línguas, dom de falar em línguas, são dons espirituais. Mas se tem um dom que eu e você precisamos buscar, é o dom de discernimento de espírito. Por quê? Porque tem gente que vem com uma falácia tão linda, tão amável, tão afável, mas são caixas de lixo embrulhadas com presentes. Eu não vou nem perguntar aqui, mas você sabe, tem hora que você olhou e falou assim: pastor, eu acreditei tanto que ia dar certo com essa pessoa, esse negócio, essa situação, esse processo e tudo. Escuta, e às vezes era apenas uma caixa de lixo embrulhada com caixa de presente. Olhe para mim, eu não estou dizendo apenas só de pessoas, mas talvez, escute, sabe qual que é o outro inimigo que você não percebe, não conseguiu identificar? Eu disse aqui de manhã: mentira. E a mentira tem um problema, pergunte qual é. A segunda mentira sempre vai ser menos difícil do que a primeira. E eu preciso dizer uma coisa, escute, a minha filha está ali no Kids. Então é o seguinte, sempre no lugar onde a filha está, o pai está perto, sim ou sim? E quando você mente, a Bíblia fala quem que é o pai da mentira. Então às vezes você está trazendo o inimigo para dentro da tua casa e não está percebendo. Primeiro ponto para dormir em paz como Davi: aprenda a identificar quem são seus inimigos. Deixa eu te falar, tem grupo do WhatsApp que não faz sentido você estar lá mais. Tem canais da internet que não faz sentido você acessar mais. Tem pessoas e lugares que não faz sentido você estar lá mais. E aí você não está conseguindo identificar e você está acabando tirando, eu disse aqui agora há pouco, trocando seu propósito por causa de uma proposta. Mas aí Davi vai dizer: Senhor, muitos são os meus inimigos. Vai ter, irmão, o problema não é ter inimigo, porque nós sempre teremos ele. O problema é você não identificar quando eles estão por perto.
E os inimigos sempre também têm uma palavra. E olha a palavra dos inimigos, versículo de número 2, olha o que eles dizem: e eles conversam ao meu respeito dizendo, Deus não o ajudará. Então agora aqui, escute, além de identificar o inimigo, ele está dizendo quais são as características do inimigo. É quando alguém olha para você e fala assim, não adianta ir naquela igreja de parede. Cadê a irmã? A irmã postou uma foto da SEDAC. Aí um filho de Belial mandou uma mensagem para ela. O pessoal da outra religião falou assim, não acredito, você está indo naquela igreja de parede preta, vai converter. Aí a neurociência vai falar que você não vê fora aquilo que primeiro não nasceu dentro. Então quando ela fala para converter, na verdade quem está desviado? Deixa, viu filho, para você passar para ela. Agora olhe para mim. Ele fala assim, ó, os meus inimigos falam, Deus não vai me ajudar. Então, características do inimigo é aquele que não acredita na promessa de Deus na sua vida. É aquele que fala que não adianta você buscar a Deus, porque parece que quanto mais busca, mais está piorando, né? Mas é assim mesmo, Deus deixa piorar, Deus complica. Tem um hino de Samuel Mariano que ele fala assim, ó, Deus complica, descomplica e depois ele explica porque ele complicou. Deixa eu te falar, vai sair do seu controle sim. Pergunte por quê? Porque quando Deus fazer, você não vai ter dúvida que foi Deus que entrou com providência, foi Deus que fez o milagre, foi Deus que agiu na sua vida. Deixa os inimigos não acreditar, é você que não pode deixar de confiar em Deus. Os inimigos estão dizendo, não vai dar certo, não vai, mas escute que eles não têm problema em ele não acreditar, é você que precisa acreditar. Na Bíblia Sagrada, até Sara, esposa de Abraão, não acreditou, mas está tudo certo, é porque Deus falou foi com Abraão, não falou com Sara. Então em nome de Jesus, não queira que alguém acredite naquilo que Deus falou só com você, falou foi contigo, é você que precisa. E aí ele vai dizer, os meus inimigos são muitos. E aí alguém vai falar, escuta, você está tomando uma decisão errada na sua vida. Aprenda a identificar os inimigos, porque senão um mau conselho para você vai parecer até um bom conselho. Nós estamos lendo Provérbios, acabando ele amanhã. E aí escute, tem um Provérbios que eu não vou lembrar se é o 24, que vai dizer que quando a fome é demais, até o amargo parece doce. Cuidado, irmão, não se isole, porque de repente você fica muito sozinho, a sua carência é tão grande que aí o amargo vai aparecer o quê? Vai parecer doce para você. Primeiro conselho de Davi para você dormir em paz, ou seja, o antídoto contra a insônia, o antídoto para a insônia melhor, é o que? Escuta, aprenda a identificar os seus inimigos. Mas aí eu me amarro em Davi, porque aí ele vai dizendo o seguinte, primeiro ele identifica, os meus inimigos são muitos, tão muitos que estão rodeando, e eles dizem para mim que Deus não vai me ajudar. Aí no versículo de número 3, aí ele vai arrasar. Ele fala assim, são muitos inimigos, está todo mundo falando que não vai dar certo, mas tu, Senhor, me protege como um escudo. Segundo ponto, você precisa entender que você tem um escudo que protege você. Descansa, durma em paz, porque Deus guarda a tua vida, Deus guarda a tua casa, Deus guarda a tua família. A tua vida não está na mão do homem, a tua vida está na mão de Deus. Pastor, mas e o tempo? Ele é dono do tempo, ele fez o sol parar, a terra retroceder. Escute, Davi está dizendo, não tem problema eu ter inimigo, porque eu tenho uma diferença, tem um Deus que me guarda, e eu não sei se você sabe, mas deixa eu te lembrar, todo escudo fica na frente. É Davi falando, aonde eu cheguei, Deus já chegou primeiro, aonde eu estou indo, Deus já chegou primeiro. Eu preciso falar isso para alguém, anima-te, levanta-te, desperta-te, porque Deus é o teu escudo, Ele está aí na sua frente, por isso vai dar certo. Você tem um escudo. Você tem um escudo que te protege. Você tem um escudo que te protege. Eu vou falando até você dar glória. Você tem um escudo que te protege. Você tem um escudo que te protege. Você tem um escudo que te protege. Sabe por que você está aqui? Você sabe de você mesmo. Você até pensou em parar algumas vezes. Até pensou em não vir mais da igreja. Mas sabe por que está aqui? Porque o escudo te protegeu até dos maus pensamentos, até do dia mau. Você tem um escudo que te protege. Fala para quem está do seu lado, eu tenho um escudo protetor. Aí olha para mim, eu vou te ajudar.
Como ter um escudo, filha? Se eu estou vendo tanto problema, cadê esse escudo, pastor? Mas é a característica do escudo. Pergunte qual é. Eu me lembro uma vez que eu fui no Brás. Eu fui ajudar a minha sogra, eu, a Ayla e a dona Hilda, estávamos no Brás, São Paulo, Rua Oriente. Deixa eu ver aqui. Quem mais? Quantos corajosos aqui já foram para a Rua Oriente? Deixa eu ver. Feirinha da madrugada. Estou falando a vida de alguém aqui? Não é aquela loucura, irmão, para quem não foi. Rapaz, aquilo lá é uma expressão do inferno, eu acho. Porque é um exemplo, um arquétipo. Porque olha aqui, queridos, é tanta gente. E na Rua Oriente você quase não anda. De carro é muito difícil. Por quê, Luiz? Porque as pessoas colocam as mercadorias tudo na rua. Os vendedores ambulantes, tudo e tal. E aí aquele tanto de bugiganga, entendeu? Você sabe como é que é lá. E aí escute, eu lembro que eu estava um dia lá na Oriente, que é a principal rua do Brás. E o que aconteceu? De repente, a polícia veio para fazer um fecha naquele povo. E eu falei, Jesus amado. Aí você imagina o carreirão que começou. Aí o nego que começa a juntar, o branco também, que começa a juntar com a lona e tudo, vamos correr. E aquela loucura em São Paulo, eu falei, meu Deus do céu, é como se fosse um arrastão, filha. Aí eu falei, espera, aí o que eu fiz? Para eu não entrar na muvuca, porque eu falei, eu não sou bandido, não estou vendendo nada de errado, já pus a mão no bolso, falei, senhor, e eu me encostei numa parede assim, fiquei quieto, falei, Ayla, dona Hilda, fica quieto aqui, que daqui a pouco passa. Aí escute, a polícia estava vindo de cá. E aí eles vinham com o escudo na frente e marchando, e batendo no escudo, e fazendo aquele barulho, tchá, tchá. E aí o que aconteceu? Os homens que estavam correndo, alguns deles pegavam mercadoria, algumas pedras ali, e faziam o quê? Tacavam nos policiais, mas os policiais iam avançando. Eles tacavam pedras, mercadorias, e os policiais iam avançando. Eles iam avançando. Aí eu fiquei observando. E no momento que eu estava aqui, eu fui vendo eles. Eu vendo aquele povo revoltado, tacando pedra, tacando coisa. E eu falei, Jesus, me guarda só para não ser atingido. Mas aí eu observei algo. O guarda que estava com o escudo, você já viu que aquele escudo tem uma viseira assim, quadradinho? Característica do escudo, ele não impede você de ver o inimigo. Aí você pensa, pastor, mas como que eu tenho um escudo que tem tanto inimigo? Você vai continuar vendo o inimigo. Outra questão, quando eles estavam aqui, os policiais estavam aqui, eles tacavam a pedra, eles sentiam o baque, mas quando os policiais passaram por mim, eu olhei para eles e vi, eles estão ouvindo os xingamentos, eles estão recebendo as pedradas, eles estão vendo o inimigo, mas nada acontece com eles. Por quê, filha? Porque ele tem um escudo. É assim que Deus faz. Tem inimigo que vai se levantar, você vai ouvir, mas não atinge a tua casa, não atinge a sua vida, porque nós temos um escudo. Nós temos um escudo, nós temos um escudo. Quem está entendendo o que Deus está falando com você? Se não fosse o escudo, você nem imagina como estaria a tua vida. Você está aqui porque Deus te protege. Você está aqui porque Deus te guarda. Você está aqui porque Deus te livra. Você está aqui porque Deus te ama. Você está aqui porque Deus já foi à frente. Ele vai abrindo os caminhos para você passar. Você está aqui porque você tem um Deus que te protege. Eu vou falando até você dar glória. Ele está indo na sua frente. Escuta, amanhã é segunda-feira, você nem pisou lá, mas o escudo protetor já está indo para dizer, está chegando a minha filha daqui a pouco, está chegando o meu filho daqui a pouco. Não tem nada e ninguém que vai impedir você de dar certo. Então como dormir em paz, sabendo que eu tenho um escudo que me protege? Está aí no texto, está aí no texto. Segunda parte, o que ele fala? Tu me das a vitória. Meu pai, Davi está falando de uma certeza, Davi está falando de uma convicção, Davi está falando da confiança dele em Deus. Porque quando nós lemos o versículo 5, a gente está falando de deitar, e o verbo deitar indica uma confiança plena em Deus. Mesmo em perigo, Davi consegue ficar em descanso. E lembrando que ele está no momento, Patrícia, de perigo, porque tem um exército formado por Absalão para destruir a vida dele. Mas escute, eu não lembro a referência, não sei se é Deuteronômio que fala, por um caminho os inimigos virão, e por quantos? 7 caminhos eles fugirão. Se conseguir achar esse verso para mim, por favor. Mas agora escute, Davi, além
de saber que Deus é um escudo, ele faz uma declaração: o Senhor me dá vitória, o Senhor me dá vitória, o Senhor me dá vitória. Escute, vamos lembrar que nós estamos falando de Davi em uma época que guerras fazia parte dioturnamente da vida deles. Sim ou sim, queridos? Guerras, gigantes se levantando, exército contra outro exército, mas ele está dizendo: o Senhor me dá vitória. O Senhor, aquele que me protege, me dá vitória. Eu estou consciente que tem inimigos, eu estou consciente que tem pessoas contra mim, mas o Senhor me dá vitória. Tem hora que a enfermidade nem bate na porta, ela entra na tua casa, mas o Senhor te dá vitória. Tem hora que uma crise financeira chega, mas o Senhor te dá vitória. Tem hora que uma desavença chega, mas o Senhor te dá vitória. Tem hora que o filho saiu do caminho que você queria, mas o Senhor te dá vitória. Tem hora que a tristeza chega, mas o Senhor te dá vitória. Tem hora que a incerteza chega, mas o Senhor te dá vitória. Tem hora que você nem entende o que está acontecendo, mas o Senhor te dá vitória. Olha o versículo: o Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, e feridos diante de ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão, porque quando ele tiver o escudo protetor, ele vai dizer: com ele não tem jeito, com ela não tem jeito. Escute, queridos, eu acho que eu já contei isso aqui uma vez. A gente estava ajudando um casal aqui da igreja, e esse casal passando uma luta terrível. E aí o que acontece? Uma pessoa estava querendo acabar com esse casamento. E essa pessoa, eu falei: olha, esse caso para mim já é de polícia. Porque a irmã chegava no mercado, aí a irmã já recebia uma mensagem no celular, com aqueles nomes mais chulos, chamando a irmã de tudo que você possa imaginar, e falava assim: essa blusa amarela é horrorosa. E a irmã realmente estava de blusa amarela. E aí essa mulher falava: eu vou acabar com o seu casamento, eu vou acabar com vocês. E aí a gente estava acompanhando esse casal. Eu falei: ó, fica firme em Deus, porque a primeira epístola de João, capítulo de número 5, versículo 18, vai dizer que quem está em Deus não peca, Deus é com ele, o diabo não pode tocar. Eu falei: vocês ficam firmes. E aí escute, e essa mulher, esse casal continuou firme na presença do Senhor, e essa outra pessoa implicando, sabe, e perseguindo, criando mentiras, fazendo até entregas lá. Irmão, pensa numa luta, porque nos bastidores você não sabe o que a gente passa aqui. Mas olha para mim, aí um dia eu recebi um direct. A pessoa falou assim: haha, então é você o pastorzinho? É você o pastorzinho do casal fulano de tal, tal? Ela falou assim: eu não vou desistir enquanto eu não acabar com eles. Ela falou assim: eu vim atrás de você porque tem 3 terreiros de macumba que já está fazendo macumba para atrapalhar esse casamento, para acabar com eles. Mas os 3 terreiros de macumba diz que está difícil, porque existe um pastorzinho que está orando por eles. Mas ela falou: mas eu vou insistir. Inclusive o seu nome também está lá no terreiro. Mas deixa eu te falar, enquanto o meu nome está lá no terreiro, Deus está me abençoando, Deus está prosperando. Sedac Uberlândia, Sedac Santa Juliana, Sedac Catalão, vamos para fora do país, vamos para a Europa, vamos para os Estados Unidos. Escute, quando eu tenho um escudo que me protege, os inimigos até se levantam, mas Deus te dá a vida. Pode ter inimigos, mas eu também tenho um escudo. E acredite, a gente tem muitos inimigos. Já teve situações, teve gente que veio aqui, Lívia, e veio aqui me abraçar no final do culto: pastor, me perdoa, o senhor é homem de Deus. Eu falei: irmão, o que está acontecendo? Não, pastor, é porque é o seguinte, mandaram eu vim aqui para saber o que tem nessa igreja do Senhor. Alguém está querendo descobrir por que essa igreja está crescendo, por que está assim, assado, esse tanto de carro aqui na porta. E aí alguém mandou eu vir aqui olhar, pastor. Mas quando eu cheguei aqui, eu comecei a louvar a Deus com esse ministério de louvor. O pessoal da intercessão começou a orar por nós. Eu senti tanta presença de Deus, pastor, que fazia muito tempo que eu não sentia a presença. Eu falei: então volta do lugar que você veio, Satanás. Falei: vai lá e fala para ele que o que faz a diferença aqui é a presença de Deus. A presença me protege, a presença me dá força, a presença é a diferença. Temos a presença, e se nós temos a presença, vai dar certo. Mas aí me chama a atenção, escute, me chama a atenção que Davi, sabe, Marcelo, ele vai falar algo mais forte ainda. Olha que versículo lindo, gente. Eu não sei se você gosta de marcar. O versículo, Patrícia, é dividido em 4 partes. Mas tu, Senhor, é meu escudo, o Senhor me dá vitória, o Senhor é meu escudo e me protege, né? Então me protege, é o meu escudo,
me dá vitória. E agora olha que interessante. Qual que é a última parte que ele fala? O Senhor... Opa, peraí. Renovar a minha coragem. A Bíblia não está dizendo assim, ó. E Deus me dá coragem. Ele está dizendo que Deus faz o quê? Renova. Porque eu sei que de tanto cansaço, de tanta luta, tem hora, e de tantos desafios, e são tantos inimigos, que tem hora que até a coragem vai embora. Vai ou não vai? Eu não quero mais saber. É tanta luta, é tanto inimigo. Você quer saber? Eu estou quase entregando os pontos. Tem gente que está assim hoje. Você quer saber? Eu estou achando que se eu largar a mão de ministério, se eu deixar o meu propósito, vai ser mais fácil. É porque a tua coragem é que está enfraquecendo. Mas você veio no lugar certo. Você veio ouvir uma palavra de um Deus que renova até a sua coragem. Ele está levantando você de novo, porque todas as vezes que a tua coragem estiver enfraquecida, existe um Deus. É por isso que Davi está dormindo tranquilo. Ele está dizendo, até quando me falta coragem, Ele vem. Até quando me falta coragem, Ele vem. Até quando a minha coragem está acabando, Ele vem, Ele vem. Deus não chega atrasado. Ele veio nesse culto aqui hoje para falar, filho, eu estou renovando a sua coragem. Filha, estou renovando a sua coragem. Eu vou melhorar. Vai voltar a orar de novo, vai voltar a cantar de novo, vai voltar a pregar de novo, vai voltar a contar testemunho de novo, vai voltar a evangelizar de novo, porque Deus é aquele que renova a sua coragem. Eu vou dar um tempo para quem está sentindo que está sendo renovado aqui hoje. Eu vou dar um tempo para quem está sentindo que está sendo renovado aqui hoje. Coragem para você, coragem para sua vida, coragem, coragem. Deus está levantando você. Nada de se sentir pequeno, nada de se sentir humilhado. Deus está levantando você, renovando a sua. Renovando a sua coragem. Deus está renovando a sua coragem. Deus está renovando a sua coragem. Tem gente que está dizendo lá na internet, Sedac Alphaville. Calma, nós estamos chegando aí também, em nome de Jesus. Já deve ter umas 15 pessoas em Alphaville que estão esperando nós chegar lá. Quem vai ser o pastor de Alphaville aqui, Jesus? Bora! Renova a minha coragem. Vocês estão percebendo que nós estamos lendo o texto passo a passo? Porque não adianta, Francês, só pensar, Davi dormiu, está tranquilo. Não, e tem muito problema. Mas a questão é como dormir em meio aos problemas. Aí a gente está aprendendo. Eu contei aqui de manhã que tinha um amigo nosso na escola. Na verdade, nós da escola tínhamos um amigo. E esse camarada, ele tinha um apelido de veinho. E ele não gostava de chamar ele de veinho. E às vezes quando eu estava chegando perto de casa, ele estava passando de bicicleta. Aí a gente gritava. A gente quem? Eu mesmo. A gente gritava, ô veinho! E ele ficava nervoso, o que a gente fazia? Corria para dentro de casa. Ô veinho! E corria para dentro de casa. E aí, teve um dia, escuta, eu estou descendo da escola, quem que veio? O veinho. Eu não vi, despercebido, né? Estou descendo aqui na escola, uma mochila nas costas, lembra que ela descia até embaixo da mochila? E aí o veinho veio com a bicicleta e deu aquela derrapada. Quem que é veinho agora? Eu falei, Senhor. Pensa tanto que eu apanhei de cascudo, sabe? Não foi eu não, que é negócio de criança mesmo. Não foi eu não. Toda vez que você não identifica o inimigo, meu irmão, vai sofrer dores que não era para sofrer. E aí Davi está dizendo, eu estou identificando, mas sobretudo, e eu sei que os inimigos falam, e já falei tantas coisas aqui sobre os meus inimigos, que era para ser irmãos, mas se tornaram inimigos, eu não sei porquê. Mas olhe para mim, Davi está dizendo assim, mas sobre tudo isso eu tenho um escudo que me protege, um Deus que me dá vitória e um Deus que renova a minha coragem. Agora escute, resolveu o problema, irmão? Sim ou sim? Ainda não. Pergunte por quê? Porque o que muda não é o que Deus é, mas o que você faz com o que Deus é. Por que Deus é poderoso? A gente já sabe, sim ou sim? Então até agora ele só está dizendo assim, identificou o inimigo, sabe quem Deus é. Agora não adianta eu identificar o inimigo, saber quem Deus é e não fazer nada. Agora o versículo de número 4 tem a chave. Aí agora ele diz, tem muitos inimigos, eu tenho um Deus que é meu escudo protetor, que ele é o Deus que me dá vitória e um Deus que renova a minha coragem. Então se eu tenho tudo isso, o que eu vou fazer agora? Eu vou acessar tudo isso que Deus é
para a minha vida. Aí ele fala: eu chamo o meu escudo protetor, eu chamo aquele que me dá vitória, eu chamo aquele que renova a minha coragem, eu chamo o Senhor para me ajudar. E ele lá do seu santo monte me responde. Queridos, olha o que Davi está vendo, por que ele dorme? Está vendo por que ele dorme e fica tranquilo? Como eu disse, tem uma versão que ele fala: eu durmo tranquilo. Por quê? Porque se eu tenho um Deus, não tem por que não pedir ajuda. Deus está falando com alguém aqui, ó: eu posso te dar vitória, eu vou renovar a sua coragem, eu vou proteger você na batalha. Eu só quero que você clama a mim. Jeremias 33:3, clama a mim. Põe esse versículo por favor na tela. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes que ainda você não sabe. Olha o texto, Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas pequenas, irmãos, não, coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Deus está dizendo: eu estou escutando, estou esperando você pedir, eu estou esperando você clamar, eu estou esperando você falar comigo. O problema é que você não resolve, Deus resolve. Aquilo que você não tem, Deus tem. Aquilo que você não sabe, Deus sabe. Aquilo que você não enxerga, Deus enxerga. Aquilo que para você é difícil, para Ele é possível. Aquilo que você não encontra saída, Ele já é a saída para este problema. Pelo amor de Deus, eu vim aqui no último culto do mês de março para dizer: se prepare, abril não vai ser apenas o quarto mês da sua vida, mas vai ser o mês de portas abertas. Clame a mim que eu vou te responder. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que nos criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Eu clamo a Ele, e Ele lá do seu santo monte me responde. Eu falo com Ele e Ele me ajuda. Eu peço a Ele e Ele me ajuda. Eu libero uma voz de baixo para cima e Ele desce uma bênção de cima para baixo. Eu derramo minhas lágrimas embaixo e Ele estende as mãos lá de cima. Eu clamo a Ele e Ele me ajuda. Eu vou falando até você tomar posse, entender o que Deus está dizendo para você. Tem resposta em Deus que Ele está aguardando só você pedir. Tem resposta do Senhor que Ele está aguardando a tua oração. É eu de joelhos dobrados e Deus de pé no trono dele dizendo: é pro meu filho, é pro meu filho, é pro meu filho. Escute, queridos, a minha esposa nesse exato momento está com Augusto lá no hospital, mas ele está dizendo: meu filho prega, porque do teu filho eu cuido lá nesse hospital. Queridos, Deus quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir a sua voz. Eu clamo com a minha voz. Davi está dizendo: eu sei, tem inimigos querendo me impedir, tem inimigos querendo me atrapalhar, tem situações querendo me paralisar, mas eu tenho um Deus que me protege, eu tenho um Deus que me dá vitória, que renova a minha coragem. Então eu vou falar com Ele, então eu vou conversar com Ele, então eu vou me aproximar dEle, eu vou pedir ajuda para Ele. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Quem está entendendo? Agora escute. Versículo de número 4 vai dizer que Davi fala com quem? Ele chama quem, gente? Ele chama o escudo. Ele chama aquele que dá vitória. Ele gasta tempo com aquele que renova a coragem. Sabe qual que é o nosso problema? O meu não, de vocês. O problema é que tem hora, ao invés de você falar com o escudo, você quer falar com os inimigos. Grava isso aí, como
vou soltar, porque tem gente que vai precisar de ouvir isso aí. O problema é que Davi me ensina que eu tenho que falar com aquele que é meu escudo, com aquele que me dá vitória e com aquele que renova a minha coragem. Agora o problema é que você quer falar com o inimigo, aquele que nem acredita na tua promessa, aquele que está querendo paralisar você. E Davi está me ensinando: pare de falar com quem atrapalha e comece a falar com quem resolve. Eu sei, Abner, a gente é testado. Meus irmãos, esse dia quase que eu fiz um story. Eu falei, eu não aguento mais, eu vou abrir a boca, eu vou falar, não é possível, para desmascarar alguns inimigos lá de fora. Mas eu falei, não vou, porque eu não falo com o inimigo. O meu Instagram não é para falar com o inimigo, o meu Instagram é para falar com os filhos de Deus. Até um irmão me mandou hoje, olha que doideira. O irmão entrou na internet lá no chat GPT e escreveu lá, quem é Ernesto Aguiar? Eu falei, rapaz, mas você está à toa mesmo, né? Põe aí, Eliana. Entra aí, vamos ver o que vai sair. Agora escute, a pergunta é, com quem que você está falando? Aí escute, todo mundo tem um amigo fofoqueiro, tem ou não tem? Tem ou não tem? E qual que é a intenção do fofoqueiro? A intenção do fofoqueiro é que a notícia espalhe. E por que a fofoca chega até você? É porque o fofoqueiro acredita que você é bom para espalhar a fofoca. Por que um rebelde fala para você? Você já viu que tem hora que tem alguém que quer falar, escuta, teve uma época aqui que teve uma pessoa que criou um grupo no WhatsApp e falou assim, olha, eu criei esse grupo aqui, irmãos, porque tem algumas coisas na igreja que eu não estou gostando, e aí eu estou criando isso aqui porque a gente precisa fazer alguma coisa. Ué, irmão, não está gostando? Vem falar com o pastor da igreja, com o apóstolo da igreja, vem falar, meu irmão. E eu não sou absoluta incerteza, não. Eu não sou o perfeito, não. Mas vem falar comigo, porque se Deus te mostrou algo, mas aí não, entrou no grupo, vamos, escuta, e aí? E aí, acredite, sabe por que alguém coloca você no grupo de rebelde? Porque ele sabe que uma hora ele vai ganhar o teu coração. Porque um rebelde sempre consegue identificar outro rebelde. Então cuidado, se alguém está procurando você para falar mal do teu irmão, é porque ele acha que o teu coração é alinhado com o dele. Se a gente aprendesse isso. Vocês acreditam? Tem que ter uma pastelaria aqui, não tem? Escuta, o problema não é a pastelaria. Mas o problema é que eu comecei lá depois do culto, e aí tinha uns pastel gostosos lá, né? E de vez em quando eu vi umas rodinhas de irmão, e aí eu pegava alguns rindo e querendo falar mal do outro. Eu falei, o quê? Essa mesa não me cabe. Porque quando alguém fala mal do irmão, você está perto e você aceita, é porque ele acredita que uma hora você também vai falar mal de alguém. E deixa eu te falar, é bem facinho, quando a gente começa a falar de um, aí você também quer falar do outro. Mas deixa eu te falar, Deus não te deu uma voz para você ficar falando mal do teu irmão. Deus está pesquisando aí? Sangue de Jesus tem poder. Olha lá, Ernesto Aguiar é mentor. Olha, Jesus amado, tudo isso aí sou eu? Olha lá, gente, o chat GPT mesmo que falou. Olha, Ernesto Aguiar é mentor, pastor, especialista em pessoas. Ele é casado com Ayla Aguiar e busca vender a sua imagem como líder que inspira e transforma vidas por meio de sua experiência e conhecimento. Você quer que eu elabore mais algo específico sobre ele? Não. Mas olha para mim para a gente encerrar. Davi não acaba aqui. Ele clama a quem? Ao Senhor. Ele conversa com quem protege. Preste atenção nesse texto. Ele conversa com quem protege. Ele conversa com quem dá vitória. E ele conversa com quem encoraja ele. E aí é por isso que ele deita e dorme. E depois, olha, escute. Identifiquei o inimigo. Reconheci o Deus que eu tenho. Acesso o Deus que eu tenho. E agora eu vou fazer o quê? Versículo 5. Ele vai fazer o quê? Eu vou deitar e dormir. Deitar fala de descansar. E toda essa mensagem aqui que eu estou pregando para você é para te ensinar como Davi, descansar no meio do caos. Fica tranquilo, porque a tua vida está guardada debaixo das asas do Altíssimo. Eu sei que às vezes algumas notícias estão querendo colocar medo em alguém. Sobre você está a bênção de Deus, o escudo protetor. Ele vai guardar a sua vida e ninguém vai atrapalhar o que Deus já designou para você. Quantos estão entendendo essa palavra? Fica de pé, eu quero finalizar com vocês aqui. Quantos estão recebendo essa palavra em nome de Jesus?
Diga comigo: deitar, dormir e acordar. Esses 3 verbos que compõem esse texto é a preocupação para alguns, porque tem alguns que não estão conseguindo deitar, outros não estão conseguindo dormir, e tem alguns que não querem acordar. Eu estou falando para você dormir em paz, mas também tem que acordar. Alguns estão dormindo até muito tarde. Mas escute, às vezes tem gente que deita. Alguém essa semana, se você quiser se manifestar para testificar a nossa fé, alguém essa semana falou: Deus, eu queria dormir e nem acordar mais, porque eu não aguento essa vida mais. E Deus conhece tanto você, que Ele trouxe você aqui hoje para dizer: filho, eu sou o teu escudo, eu te dou vitória, eu te protejo, e hoje eu vou renovar a sua coragem. Mas você não vai parar, você não vai desistir, você não vai retroceder. Você está entendendo o que Deus está falando? E aí, agora escute: descansado em Deus, protegido por Deus. Olha o que Ele fala, Kelly, olha o que Ele fala. Cadê a Kelly? Olha o que Ele fala no versículo 6, gente, para a gente encerrar. Versículo 6, Ele vai falar assim, ó: não tenho medo, não tenho medo dos milhares de inimigos que me cercam de todos os lados. Não tenho medo. Escute, queridos, lembra de eu dizer que alguém já entrou aqui para pesquisar a gente? Eu já fiquei sabendo. Alguém me falou: pastor, me desculpa, eu sou líder na igreja tal, o meu pastor pediu para eu vir aqui. Gente, tá tudo certo, pode vir, se quiser perguntar a gente fala tudo. Não, mas vem para querer ser um espião, sabe? Aí um dia uma pessoa, bem assim, bem distinta, ela me ligou e falou: pastor, eu estou ligando aqui para saber daqueles climatizadores seu de teto e tudo e tal. Eu falei: como é que você sabe que a nossa igreja tem climatizador no teto? Porque como é uma pessoa específica, eu sei que ele nunca entrou aqui. Um amigo meu me falou: que amigo seu? Eu falei: eu estou entendendo quem é que está mandando alguém vir aqui. Agora escuta, eu sou como Davi nessa história. Não tenho medo. Não tenho medo. Eu já disse para você que teve voluntários nossos aqui. Escute, voluntários nossos que trabalhavam aqui um tempo atrás, que outra pessoa, outro pastor ligou e falou assim: você está lá com o Ernesto? Tô. Ah, que bom, você tá. O que você está fazendo lá? Cara, eu estou no time de voluntários, está uma benção lá. Quanto que o Ernesto te paga? Não me paga nada não, sou voluntário lá. Irmão, as pessoas não entendem. Olha aqui, ó. Tem gente que pensa que ser voluntário é ser um monte de gente fazendo coisa de graça. É o contrário, é um monte de gente fazendo coisa que não tem preço. E aí ele falou assim: então, lá ele não te paga, mas se você quiser vir para cá, eu te pago 3 mil por mês. Só que eu não tenho medo. Não tenho medo dos milhares de inimigos que me cercam. E Davi vai falar assim, ó: são de todos os lados. Mas aí, olha o 7. Aí ele fala assim, ó: vem, ó Senhor, e salva-me, Deus meu. Tu atacas os meus inimigos, tu humilhas os maus e acabas com o seu poder. Aí ele brada para encerrar o salmo, gritando no versículo 8: a salvação vem do Senhor. A salvação vem do Senhor. Põe na versão Almeida, por favor, que ele vai dizer: a salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. O Senhor encontrou você aqui hoje. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Não tenho medo. Olha o versículo que diz: eu não tenho medo. Escuta, tem hora que o teu medo é tão grande que você não tem coragem de ofertar na igreja. Eu não vou dizimar porque se faltar. Escuta, o inimigo está querendo, sabe, afrontar a tua vida financeira. Mas quando eu tenho um escudo protetor, eu falei aqui de manhã, irmã Geralda, ela veio de manhã. Irmã Geralda é uma senhora que mora sozinha, aposentada, ganha um salário da aposentadoria dela. Mas vai lá, irmão, aqui é para quem quer e deseja.
tem um envelope dos dízimos. Aí você entrega o dízimo, a gente anota, o tesoureiro assina e devolve para você. E aí a irmã Geralda faz questão, todo mês. Aí nós precisamos aprender com a irmã Geralda. Porque ganhar um salário mínimo e vir aqui todo mês, entrega o dízimo dela, entrega a oferta, ela não tem medo de faltar dinheiro no final do mês. E aí está lá, e já são anos que a irmã Geralda, assim como alguns aqui também, mas eu estou citando a irmã Geralda. A irmã Geralda está lá, chega em dezembro, o envelopinho de dízimo dela não falhou nem um mês. Ela está dizendo, eu sou fiel a Deus, Ele me protege, Ele me dá vitória, Ele renova a minha coragem, então eu não vou ter medo de ofertar, eu não vou ter medo de dizimar, porque Ele é meu escudo protetor. E aí sabe o que aconteceu? De manhã falei dela aqui, e eu fui na casa dela esses dias, mais uns irmãos aqui, Vitão estava com a gente, falei, irmã Geralda, nós vamos reformar a sua casa. Aí chegamos lá, a casinha baixa, precisava de uma pintura, estava só na telha ainda, Eternite, é Eternite que fala, né? Eternite 366, só precisa achar que eu não sei das coisas. Sou um construtor, profeta, é? Obrigado. Estou comprando um terreno essa semana mesmo, velho. Olha aqui, escute. Cheguei, irmã Geralda, deixa eu te falar. Vamos lá, os irmãos abraçaram a causa. Falei, nós vamos pintar a sua casa inteira. Nós vamos colocar um forro de gesso para minimizar o calor. E a senhora vai voltar a ter uma casa alegre, feliz e um abençoado. Aí eu tinha esquecido, nós tínhamos organizado isso. Aí nós esquecemos, Vitão, de falar do banheiro. Falei, nós vamos trocar o porcelanato, o piso do banheiro da sua casa. Aqueles pisos mais antigos, nós vamos colocar porcelanato, vamos colocar até uma pia de porcelanato. Irmã, na hora, uma irmã veio aqui e falou, pastor, pode contar comigo que eu vou dar o porcelanato. Podia contar da irmã Solange. Vou chamar ela aqui não, senão o culto não acaba, eu e ela aqui em cima. Mas olha a irmã Solange, está aqui, que também, escute, cuidou das duas filhas com muita dignidade. A Késia está casada, está empregada, está trabalhando. Eu não vou expor, não é que eu estou expondo a vida da senhora, mas nós sabemos, a senhora mesmo já contou. O marido abandonou, deixou ela com as duas filhas e foi embora para o mundão aí de Deus, envolvido com cachaça, embriagados. Escuta, está ali a outra filha, está aqui na casa de Deus, vai casar dia 19 de abril. Está aqui, irmã Solange, trabalha o quê? De faxineira, trabalha cuidando da casa de algumas pessoas, até aqui de uma irmã da igreja. Mas escuta, mora lá na casa dela e falando, pastor, eu preciso pôr um piso. Mas está aqui, irmão, fiel a Deus, eu vou entregar meu dízimo, eu não vou faltar na minha oferta. Não tem medo de faltar, é isso que nós precisamos aprender. Não tem medo de faltar. Davi está dizendo, eu não tenho medo dos meus inimigos. Tem uma empresa? Levanta a mão aí, levanta a mão. Quem tem empresa, seu negócio próprio aí, levanta a mão. Você não precisa ter medo. Pode abrir um concorrente do teu lado, mas sobre a tua vida, sobre o teu negócio, a bênção, olha lá o texto, a bênção do Senhor vai ser sobre você. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Agora escute, queridos. Deitar, diga comigo, deitar, dormir e acordar. É o desafio para a vida de algumas pessoas. Só que hoje nós vamos encerrar o último culto do primeiro trimestre de 2025 com uma palavra para a sua vida. Eu não sei se vocês são bons de memórias, mas o ano passado, a série de quinta-feira de abril se chamou o quê? Efatá. Abra-te. Esse é o significado. E hoje Deus te trouxe aqui porque Ele vai liberar um novo ciclo para a sua vida. Está na hora de você ter força sobre os teus inimigos. Está na hora de você acessar o escudo protetor. Está na hora de você usufruir de um Deus que dá vitória. Está na hora dele renovar a sua coragem. Quem está entendendo isso? Tem um hino que fala: o inimigo tenta laços e embaraços.